Mas eu quero mostrar para vocês alguns casos de outras indicações que não as altas miopias. Isso aqui são meus tesouros, são meus netos. Bom, então vamos lá, esse caso aqui, quem vai apresentar? Eu gostaria que apresentasse de forma bem objetiva, porque são vários casos, para a gente poder aproveitar todos. Vamos lá, Arnaldo, quem vai falar esse caso aí? Bom, vamos convidar a doutora Maria Carolina para apresentar esse primeiro caso aí, por favor. Então, paciente masculino, 28 anos, primeira consulta em fevereiro de 2019, relação de refrativa. Fundo de olho, cicatrizes de laser em ambos os olhos. Refração estática menos 7,5, menos 2 a 6, visão de 1. E olho esquerdo, menos 8, menos 2 a 177, visão de 1. Paquimetria de 550 e 552. Carolina, nós vamos resumir o seguinte: por que lente fásica? Vamos falar o seguinte: como nós estamos falando de lente fásica, foram todos os pacientes que foram indicados lente fásica, por que lente fásica nesse caso? Essa córnea é muito plana, né? 39 de ceratometria em ambos os olhos, ainda com 7 de... Perfeito, né? perfeito, Não tem, perfeito. não suporta. Excelente. Então, outra coisa também é o seguinte: olha aí que a pupila desse paciente. Lembrar que as pupilas medidas pelos topógrafos, elas são subdimensionadas por causa dos anéis de plástico que refletem na córnea, exatamente causando uma miose. Então, se você tem uma pupila dinâmica de 7 milímetros, 6,5, é porque mesópica ela é muito maior. Então, isso também pode ser um grande problema para a cirurgia laser na córnea. Ok? Uhum. Certo. Vamos para frente. Mas Paciente. sempre aquilo, né? Você indica, não faz a cirurgia laser, e o paciente, e essa teria que ser uma lente fásica tórica, o paciente acaba optando por lente de contato. Então, só E eu algumas acho que, considerações. pelos mesmos motivos, doutor Reinaldo, Como é ela que seria contraindicação para o HM também, né? seria uma indicação para HM também? Você não quer uma córnea muito plana. Você já tem uma córnea muito plana. Então, nem para PRK, nem para LASIK, nem para cirurgia corneana. Você pega um paciente com 8 dioptrias, mais 2 dioptrias de astigmatismo, com uma córnea de 39, você vai realmente a chance de você induzir muita aberração de quarta ordem e que é difícil você resolver o problema depois. Nós vamos ver alguns casos para frente, porque eu quero ser bem objetivo nesses casos, para a gente poder abordar vários casos que eu indiquei ICL, porque não tinha indicação de cirurgia corneana. Então, Carolina, o que, é que a gente pode, é um caso muito simples, uma córnea que você já matou de cara, mas o que, é que nós Uhum. podemos considerar aí, então, como um aprendizado nesse caso? Córneas muito planas ou muito curvas após refrativo frequentemente geram aberrações de alta ordem com piora da qualidade de visão. O perfil do paciente e sua exigência visual devem ser avaliados. Essa paciente se queixava da qualidade de visão com as lentes de contato gelatinosas. O uso de lentes de contato deve ser sempre considerado alternativa à cirurgia refrativa. Se o paciente optar por lente de contato, as rígidas permitem a melhor qualidade visual, sendo a primeira opção. Para uso eventual, social, as lentes gelatinosas são uma boa opção pelo conforto. O diâmetro pupilar medido pelo topógrafo é subdimensionado. Se for grande, cuidado. A necessidade da paciente poderia ser atendida com a liofásica. A questão financeira inviabilizou o procedimento. Então, gente, não é só a córnea, não é só a metropia, é o perfil do paciente. Essa paciente reclamava muito da visão com uma lente gelatinosa, quer dizer, ela tinha uma exigência de visão grande. Então, se você faz uma cirurgia corneana num paciente que já está reclamando de lente de contato, provavelmente essa paciente vai ficar insatisfeita. Tá bom? Então, esse foi o motivo de ser indicada a lente fásica. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre esse caso? Doutor Reinaldo, Oi, não? uma paciente dessa, com essa córnea, chegou a fazer medida de ângulo dela, de câmara anterior? Não, não, não. Eu faço tudo isso depois que o paciente, vamos dizer, considera a possibilidade de colocar a lente. Quando o paciente vai para a questão burocrática, vai falar do custo da lente, o paciente já não tem interesse,
eu não faço os exames, porque eu falo com o paciente, você vai primeiro ver se você tem interesse, é uma lente de alto custo, você vê se é de interesse seu. Se for, nós vamos fazer os exames para ver se é possível colocar essa lente. Porque antes eu fazia todos os exames, o paciente pagava um monte de exame, fazia biometria ótica, fazia OCT, e depois o paciente não aceitava o custo da lente, ele se sentia lesado, como se dissesse, poxa, eu paguei um monte de exame e não vou fazer a lente. Então, para evitar esse desconforto, eu prefiro que o paciente se decida do ponto de vista financeiro. Ele está em condições de comprar a lente, então nós vamos fazer os exames, tá? Eu mudei Ok. essa estratégia para não ter paciente insatisfeito. Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre esse caso? Um outro caso aqui, continua você mesmo, Carolina, que são muitos casos aqui, vai dar para todo mundo falar. Paciente feminino, 30 anos, 2017, veio para a primeira consulta, avaliação de cirurgia refrativa. Usa lente de contato gelatinosa tórica socialmente. Correção atual, -7, -2,5 a 100. E olho esquerdo, -7, -2 a 75. Refração estática, -7, -2,5 a 100, que fica igual à correção atual. E -7, -2,25 a 75. Visão de 1. Por que lente fáscica, Maria? Ceratometria 47. Tem a paquimetria dela? Eu, assim... Tá aqui 550, tá aqui em cima da Ah, tá. topografia. 550 em ambos os olhos. O que prova essa lente fáscica não faz a menor diferença, né? Que 7, 8, 9, 10 vezes 15. De cara, assim, não tô conseguindo. Não. Alguém A identifica ceratometria algum dela é um motivo pouco para fazer lente suspeita. fáscica? Oi? A ceratometria dela é um pouco suspeita, né? 47,75. Sim, mas nós comentamos isso ontem. Um paciente com ceratocone grau 1, com uma ótima visão, esse paciente não tem contraindicação para lente fáscica. Você não vai desestruturar essa córnea e nem vai gerar aberrações nessa córnea. Se já tem uma boa visão, não queixa de baixa qualidade de visão, então não há motivo de você contraindicar, mesmo que seja um ceratocone. Evidentemente, se ele tiver uma ótima qualidade de visão, uma ótima visão. Mas eu acho que ela quis dizer, doutor Renato, que seria uma contraindicação para realizar a cirurgia refrativa a laser, não? E Como é que indicar é? por conta disso? Não E dá seria pra uma gente... contraindicação para realizar a cirurgia refrativa a laser, por conta disso indicaríamos ali o fáscica. Sim, mas e você indicaria a lente fáscica também? Teria algum outro motivo para você contraindicar a cirurgia aí? Então, a princípio, eu também achei a curvatura, né, alterada, acima de 47,2 já é uma curvatura que... E também porque já é um paciente com curvatura importante, com um grau alto a ser corrigido. Então, assim, tudo leva a favor de não realizar a cirurgia, né? Na minha Veja bem, opinião. você pode ter uma ceratometria acima de 47 e não ser ceratocone. Então, o fato de você ter uma ceratometria mais alta, a chance de ceratocone é significativa, mas você tem que fazer uma propedêutica mais aprofundada para você ter certeza que isso aqui é um ceratocone. Mas eu já falei que eu nem cogitei fazer cirurgia corneana. Eu já fui direto indicando a lente fáscica. Qual o motivo? Eu acho que é pelo fato de ser difícil fazer a corneana por conta da ceratometria dela. Não vejo, assim, de cara Não, outra razão, não. mas eu não fiz propedêutica. Eu achei que era desnecessário fazer uma propedêutica para confirmar se era ceratocone. Entendi. Eu já parti para a lente fáscica. Qual o motivo? Não sei. Não, sabe sim. Se vocês olharem para a topografia, vocês vão ver. Gente, olha a topografia. Olha aqui a refração estática e olha a ceratometria desse paciente. Tá. O astigmatismo dela, né? Não tem um astigmatismo na córnea. Como é que você vai tirar na córnea, mesmo que não seja um ceratocone, um astigmatismo de 2,5 para você tem menos de 1 de cilindro? Então, realmente, não faz sentido você querer tratar na córnea um astigmatismo interno. Tá certo?
Então, é uma contraindicação ao tratamento refrativo corneano. Então, nesse caso, você teria que encontrar uma outra alternativa. Essa foi uma das causas de se indicar a lente fásica. Ok? E nesse caso, lógico, já que o cilindro é interno, você tem que corrigir com uma lente tórica. Não tem problema quando você for tirar o cristalino, porque você vai tirar essa lente primeiro. Então, não há problema, porque a córnea é uma córnea muito esférica, né? Uhum. Tá claro, então, que é uma outra indicação também para lente fásica, quando o paciente tem interesse em cirurgia, Sim, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe aí, não. ok? Ok. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso aí? Então, o tratamento de cilindro interno não deve ser feito na córnea. O eixo do cilindro refracional deve coincidir com o eixo topográfico. K máximo acima de 42 pontos, 47,2 é suspeito de cone. Neste caso, como a acuidade visual está preservada, não há contraindicação aliofásica. O tratamento na córnea de um cilindro interno poderá induzir aberrações de alta ordem com perda de qualidade visual de difícil solução. Em casos de miopia, pequenas diferenças podem ser compensadas pelo equivalente esférico se não tiver perda de linha de visão. Então, exemplo, refação -2, -1,25 a 180 e a topografia com cilindro de -0,5 a 180, eu posso planejar -2,25, -0,75 a 180. Se ele tiver uma boa acuidade visual, não tiver perda de linha, é uma solução que você pode fazer sem comprometer a qualidade de visão. Agora, repara essa topografia aqui do caso aqui que nós estamos observando. 48, 47, 0,94. Um cilindro de 2,5, você não pode operar na córnea. Certo. Também é uma indicação, então, para a lente fásica. Tá certo? Ok? Certo. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Eu gostaria de lançar Pois não. uma dúvida aqui, para Sim? esquentar. Ao longo da vida, essa paciente tem 30 anos, esse astigmatismo interno dela não pode sofrer alteração, não? Com a esclerose do cristalino? Vai sofrer. É E possível aí, que sim. como é que vai ficar essa lente? Sim, mas se você for pensar nisso, quando o paciente tiver catarata, você não vai fazer nunca uma cirurgia refrativa. O que você faz assim, um dia vai ter catarata, o grau vai mudar. Então, isso aí, a gente tem que considerar que você está tratando esse paciente até que um dia ele tenha um outro problema. Esse outro problema você vai abordar na época, de acordo com a evolução dessa catarata. Todos nós vamos ter catarata. Se a gente for considerar o fato de ter catarata no futuro mudar a refração, nenhum paciente teria indicação de cirurgia, porque vai mudar em todo mundo. Mas é uma coisa que vai mudar lá. Essa paciente está com 30, não sei quantos anos que eu falei, 30. Ela vai ser beneficiada dessa cirurgia, gente, 30 anos. Quer dizer, na parte da a vida útil, assim, vamos dizer, a mais produtiva, o paciente velho, ele não se importa muito de usar óculos, não. Agora, ele faz questão de ter uma boa visão, uma boa independência de óculos na sua fase produtiva, quando ele tem mais vaidade, né? Então, para esse objetivo da refrativa. A refrativa não é para você falar com a pessoa, você mais nunca vai usar óculos. Não, senhor, até que você apareça com algum problema. E se Deus quiser, você vai ter catarata. Todos nós teremos se vivermos o suficiente. Então, o paciente sabe que deve deixar claro para ele que um dia outro procedimento será necessário, independente de fazer cirurgia ou não. E vai lembrar também que essa lente você pode trocar. Caso um dia esse astigmatismo mude muito, você pode trocar e ajustar. Sim, mas eu acho que se tiver uma diferença significativa desse astigmatismo, você vê se ele consegue ter uma boa visão com óculos. Então, seria muito mais lógico você fazer um PRK do que fazer a troca da lente. Ok? Ok. Bom, então vamos para frente. Quem vai falar agora os outros casos, os dois próximos casos, Arnaldo? Vamos convidar aqui a doutora Juliana, por favor. Arnaldo, eu gostaria de ver suas opiniões também, viu? Não, é porque, na realidade, você está sendo tão didático aí que você não está me deixando nada para falar. Mas a boa notícia é que o Tá doutor bom. Lucas Pires está com a gente hoje aí. Ele vai Maravilha. comentar bastante. Ó. Opa! Seja bem-vindo, doutor Lucas. Muito bom, Lucas. Você esteja na área aí. Então vamos lá, quem vai apresentar esse caso agora, Arnaldo? Serei eu, Juliana. Juliana.
Então vamos lá. Paciente masculino, 29 anos, bancário. Em maio de 2002, veio para avaliar a cirurgia refrativa. Alta miopia e intolerante à lente de contato gelatinosa, uso só social. A refração estática, menos 7,5 com menos 0,75 a 150, o eixo visão de 1. E olho esquerdo, menos 7 com menos 0,75 a 170, visão de 1 também. Paquimetria 529, 552. Então, Juliana, por que lente fásica? Aqui tá um pouquinho pequeno, a ceratometria da topo é Eu falo para 47 você, por 47,08 por 46,35 e 46,78 por 46,37. E com uma evidente assimetria inferior, né? sim. Então eu acho que é por causa dessa assimetria mesmo, que teria uma contraindicação para cirurgia a laser. A gente precisaria fazer uma propedêutica, né, um pentacan e tudo mais, mas aí contraindicando o laser seria uma indicação para lente fásica com essa alta miopia. Até que se prove o contrário, pacientes que têm ceratometria acima de 47, 47,2, você tem que afastar a possibilidade de ceratocone, porque a incidência de ceratocone em ceratometrias mais altas é muito comum. Então, você tem que afastar essa possibilidade. Então, é um paciente que tem, diferentemente do anterior, ele tem uma ceratometria mais alta, já tem uma simetria inferior. Eu não sei se esse paciente tem pentacan, mas não tem pentacan. Esse caso aqui vai dar problema, porque esse paciente foi operado. Então, eu não teria operado, eu indiquei lente fásica nele, vai vendo. Isso em maio de 2002. Então, o que aconteceu? Eu indiquei a lente fásica e esse paciente procurou um outro médico e fez um LASIK. Foi PRK, não foi LASIK. E depois ainda teve uma reaplicação. Aqui está a paquimetria dele pós-operatória. E ele voltou com muita queixa de visão. Falou que não consegue dirigir, à noite a visão dele é péssima. E olha para você ver, tinha 7,5, 7 e agora está com menos 1 e 0,75. Será que ele está reclamando do residual? Hein, Juliana? Não, acho que eu pensaria mais numa ectasia, né? Não, ali não tem sinais de ectasia. Tem um sinal, veja bem, isso aqui é uma Descentramento, né? construção, é um descentramento, perfeito. Aonde não foi feita a ablação, a córnea dá uma curvatura relativa que o topógrafo constrói, dá a impressão de ser o quê? Uma ectasia, mas na verdade não é uma ectasia. A córnea está aplanada, só que com um descentramento tão grande que a diferença de curvatura dá essa imagem construída pelo topógrafo, uma córnea de 53. Você vê que ela está, a córnea central, ela está com 41, 40, 41, ou seja, ablou aquilo que o médico propôs. Só que teve um evidente descentramento, principalmente no olho direito. E esse paciente, então, queixou muito da qualidade de visão. Então, tá aí. O pré-operatório e o pós-operatório. Aqui eu coloquei um círculo nos 3 milímetros centrais, e você observa que nos 3 milímetros centrais a córnea está bem aplanada, mas para a central aqui ele tem um descentramento bem evidente, principalmente no olho direito. Então, gente, quem tem 7,5, quer dizer, praticamente 8 de equivalente esférico, não vai reclamar de uma refração de menos 1 e de menos 0,75. Não é isso que é o problema. Tanto que ele até tem uma correção e tem uma boa cuidade visual. Então, vamos estudar por que esse paciente estava reclamando. Observe que, olha que interessante aqui. De dia, ele tem uma sensibilidade ao contraste bastante satisfatória. Tá certo? Bastante boa. À noite, começam os problemas. Ele começa a perder qualidade de visão, principalmente nas altas frequências. Nos dois olhos, mas principalmente no olho direito. Essas duas frequências aqui, gente, 3, 6 e 9, são as 3, 6 e 12, são as frequências mais importantes. A de 6 ciclos por grau é a mais importante. É a chamada visão funcional. É aquela que a gente usa praticamente o tempo todo. Nós não usamos essa alta frequência
que nos dá 20/10, 20/15, 20/20. A gente usa essa aqui, que nos dá uma visão de 20/40. Você observa que no olho direito, essa frequência está muito comprometida, diferentemente do olho esquerdo. O olho direito não tem problema de dia, tá? Tá bastante satisfatório. E observe quando você faz o teste noturno sobre ofuscamento, fica normal. Por quê? Porque o aparelho ele tem uma fonte de luz paracentral que faz com que a pupila se feche. Consequentemente, ao fechar a pupila, diminui as aberrações de alta ordem e melhora a sensibilidade ao contraste. Então, explica qual que é o problema desse paciente. Provavelmente, à noite, ele tem uma pupila muito grande, então ele tem uma grande perda de sensibilidade ao contraste. E quando você tem uma sensibilidade ao contraste pior no olho, ele tem uma referência do que é normal e do que é anormal, para ele poder reclamar. Porque se os dois estiverem iguais, ele tem mais dificuldade de fazer comparação. Então, o que é que a gente aprendeu com esse caso aí, Ju? Não sei se ficou claro. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompa. Além do risco de ectasia, corrigir uma alta miopia na córnea em ceratocone, mesmo incipiente, poderá comprometer a qualidade de visão. Devemos valorizar as queixas, porém cabe a nós determinar a condução do caso. Muitas vezes, tranquilizar o paciente em um tratamento conservador evitará maiores problemas. A insatisfação do paciente não foi com a miopia residual, e sim com a baixa qualidade visual. Prescrição de óculos para uso eventual não deve ser considerado como falha no tratamento. Não reopere. O risco de ectasia e ou piora da qualidade de visão não justifica. Esse paciente me procurou, foi interessante, porque eu indiquei para ele um tratamento, ele achou o tratamento caro, procurou um colega que encontrou um tratamento que estivesse mais dentro da realidade dele. Então, ele fez o tratamento, mas ele voltou em mim para reclamar e para ver se era possível fazer uma reoperação. Então, deixei claro para ele que não deveria ser mais operado, porque vai piorar a situação. Nesses casos, gente, eu uso a brimonidina para uso noturno ao dirigir e uso também filtros medicinais. Eu acho que eu tenho um slide aqui que eu vou falar um pouco sobre isso, que é uma coisa pouco utilizada e que realmente funciona, às vezes, como uma boa solução para esses casos de perda de qualidade de visão. Alguém quer fazer algum comentário? Assim, pô, mas você indicou uma cirurgia, ele procurou, outro médico voltou. Qual que é o problema, gente? O paciente tem livre-arbítrio. O paciente não é nosso, não. O paciente é do plano de saúde. O paciente, mesmo que particular, ele tem o livre-arbítrio de procurar quem ele quiser. Eu não vejo isso assim. O paciente não tem aquele sentimento de posse com o paciente, não. O paciente quis procurar outro médico, viu uma segunda opinião, eu não vejo isso como um problema, como uma crítica ou uma observação a meu respeito. Eu vejo que a dúvida dele tem relação a ele mesmo. Então, eu vejo isso de forma muito natural, não toco no assunto. Agora, deixo claro, eu não vou fazer juízo de valor da conduta do colega. Ah, doutor, que você achou que eu devia... se você quiser a minha opinião, é daqui para frente. Nosso casamento vai começar, nós vamos fazer vamos desfazer o divórcio. Mas você larga o outro para trás, com a relação a 3 não funciona bem. E aí não toco no assunto, não critico e segue a vida. E vou fazer o que eu puder fazer para ajudar esse paciente. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Naldo, só lembrando que Oi. aquele paciente que tem uma descentração, uma ablação volumosa igual essa, tem uma descentração e tem uma qualidade de visão, principalmente noturna, altamente incapacitante, a melhor opção para ele, até porque não foi você que operou esse paciente na primeira cirurgia, seria realmente ter de contato. Eu iria convencer esse paciente a, durante algum tempo, usar lente, até porque a visão será restabelecida. Eu acho que seria a melhor opção para ele. Como ele tinha, Arnaldo, eu acho que seria uma possibilidade, desde que a gente não encontrasse outra alternativa. O paciente que opera, geralmente, tem uma restrição ao uso de lente. Como ele tinha uma ótima acuidade visual, o problema era de qualidade de visão, e eu observei que, com o estímulo de luz, ele melhora a sensibilidade ao contraste, eu achei mais adequado para ele
fazer o uso da brimonidina, até que com o tempo também a pupila nossa diminui com a idade. E o paciente acaba se adaptando a essas aberrações. No começo é difícil, porque nosso olho, a gente se adapta, vamos dizer, você se acostuma a não enxergar porque tem miopia. Mas quando você corrige a miopia, sua visão é de qualidade. O problema é quando você corrige a miopia e você passa a não ter boa qualidade. Aí o paciente tem mais dificuldade de se adaptar, por isso as queixas. Tá? Exato. Agora Mas, tem que lembrar o seguinte, Reinaldo, a brimonidina a longo prazo, o não, isso é para alto-nível uso tem dois eventual. problemas. Não, vai dar É para alergia, uso isso aí não pode. eventual. Se ele Perfeito. for usar todo dia à noite, vai descolar a retina dele, vai ter processo alérgico. Perfeito, perfeito. Né? A brimonidina a longo prazo, gente, é terrível. Até É para o tratamento fria. de glaucoma, eu não indico brimonidina para o tratamento de glaucoma. O uso crônico vai encher de papila, vai dar uma alergia, e além do problema também de tração na íris, sempre é um risco para a retina. Exato. A brimonidina, na fase inicial, ela até vai bem, porque ela deixa o olho branquinho, clarinho, aí o paciente se sente bem. Até começar os fenômenos alérgicos. Aí realmente tem que suspender. Mas vamos chamar então o Dr. Lucas Reis para apresentar esse próximo caso aí. Boa Olá, noite. Lucas. Boa Só noite. perguntar uma coisinha antes desse último caso. Sim. Como que é isso do descentramento, que com o tempo a visão pode ir melhorando? Se puderem Como é que é? comentar Não um entendi a pouco. pergunta. Como é que O é? doutor Arnaldo falou que às vezes quando tem um descentramento, com o tempo a própria visão pode ir recuperando um pouco. Não, na verdade, não é que recupera. O paciente às vezes se adapta. É a que é chamada Neuro neuroresignação. mesmo, Né? né? Não sei se neuroadaptação ou neuroresignação. Quando você tem um Entendi. problema que se torna crônico, você acaba acostumando com aquele problema. Esse descentramento, por exemplo, não tem nenhuma indicação de você fazer um tratamento topoguiado. Esse paciente foi operado com ceratocone incipiente. O risco de você descompensar essa córnea é grande. Então, observe que ele estava com a paquimetria já no limite, olha aqui. 400 e... não, até que tinha alguma... Aqui, ó, não, estava até legal. 497, 490. A córnea até que tinha uma espessura boa. Mas eu contraindiquei firmemente porque esse paciente já tinha um quadro clínico de ceratocone. Você não descompensou, às vezes é mais um pouquinho que você tira nessa córnea, você vai criar problema para ele. Se fosse uma córnea normal, sim, estaria indicado você fazer um tratamento topoguiado se o residual fosse significativo. Beleza. Muito bem, vamos para frente. Quem vai falar esse caso agora? Eu mesmo. Vamos lá. Então, masculino, 24 anos, fevereiro de 2009, primeira consulta, relata cirurgia refrativa há 1 ano, tendo sido feita reaplicação, queixa de baixa visual noturna. Biolasic AO, Cerato 40,62, 41,87, 41,12, 42,25. Refração estática pós-LASIK, menos 0,25, menos 0,25, 1. Plano, menos 0,35, 0,80, 1. Conduta. Então, paciente jovem, queixinha de baixa visão noturna, né? Os índices estão até normais, a quantidade de visão dele está boa, mas ele às vezes pode estar tendo Eu não tenho o passado dele, porque esse paciente foi operado, já chegou operado. Mas ele chegou com uma córnea, mostrando que já tinha submetido a uma cirurgia refrativa, um resíduo refracional muito pequeno, eu não sei quanto que ele tinha antes, mas a ceratometria dele é até boa, talvez não tivesse uma metropia muito alta, mas a queixa dele era o seguinte: eu não consigo enxergar de noite. Então, gente, sempre que o paciente tem dificuldade com qualidade de visão, você tem que estudar o sistema óptico dele. Na época, a gente tinha o Orbiscan. Então, a primeira coisa é ver se esse paciente não tem uma ectasia, se ele não tem aberrações na córnea que justifique essa baixa de qualidade de visão. Ele tinha, assim, uma elevação posterior um pouco suspeita, mas o Rausch normal. Embora esse Rausch não seja muito confiável, porque já é uma córnea operada. Mas é uma córnea até que razoavelmente bastante boa. Ou seja, não tinha ectasia. Né? Então, a tomografia estava ok. Então, qual a conduta? Observe, tem baixa de visão, tem um baixo residual, mas a acuidade visual não indica
qualidade de visão, Isso não certo? teste sensibilidade ao contrário. Então, vamos lá. Aí eu fiz um teste de sensibilidade ao contraste nele, e olha que, para minha surpresa, olha que interessante. Tá bom, né? Parecendo. Excelente. É difícil, após uma cirurgia, você ter uma sensibilidade ao contraste tão boa. A única coisa que chama atenção aqui, repara, o olho esquerdo, olho direito, ele começa a ter perda nessas médias frequências, pelo menos 12, e já começa a estar borderline. E do lado esquerdo, ele tem uma sensibilidade ao contraste excepcionalmente boa. Evidentemente, você tem que lembrar que esse paciente está praticamente emétrope. Então, nesse caso aqui, o fato de não ter feito correção, a ótica também está sem correção, não vai interferir em nada. Mas como ele tem uma boa sensibilidade ao contraste, queixa muito à noite, qual que seria a solução para esse paciente? A pupila desse paciente é muito grande, será que às vezes uma brimonidina eventual? Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Então, vamos ver como é que funciona o sistema óptico dele. Então, a gente tem que começar a partir para aprofundar a propedêutica, para entender qual que é o problema e se esse problema tem solução. Aqui você está vendo alguma coisa errada com essa berrometria? Lembrando que, aqui de importante aqui, o PPR. PPR é a refração medida pelo aberrômetro. É a Predictable For-Optic Refraction. Então, você vê que está muito parecida com a refração dele, dos dois olhos. Ou seja, a refração está perfeita. Você vê alguma outra coisa diferente aí? Observe que o PSF dele está excelente, dentro dos 3 milímetros centrais. Muito bom. Pequenos comas aqui, mas que são normais após uma cirurgia refrativa. Mas a berrometria normal e a sensibilidade ao contraste bem normal. E agora? Tem alguma coisa diferente aí que você possa avaliar como problema? Deixa eu olhar aqui. Pupila dilatada, 6,63, dinâmico 8,2. Pode ser pelo tamanho da pupila, será? Hã? Pelo tamanho da pupila dele? Olha aqui. A berrometria pouco alterada, sensibilidade ao contraste normal, continua com queixa. Você observa o seguinte, ó, com 5 milímetros, olha a quantidade de, que a gente chama de root mean square, ou seja, a raiz quadrada das aberrações de alta ordem. Quando você tem um diâmetro pupilar de 5 milímetros, ele tem 0,94 micra. Geralmente é normal até 1 micra. Quando você chega, quando a pupila dilata um pouquinho, 6 milímetros, ele já começa a expressar uma quantidade grande de aberrações, observe nos dois olhos. E no olho esquerdo, já tem, mesmo com uma pupila pequena, já tem uma quantidade de aberração maior. Acompanhei esse paciente de perto, fui fazendo exames periódicos, ele continuava estável, a tomografia dele não apresentava maiores alterações. Mas aí, o paciente continuou na queixa, eu resolvi fazer um outro aberrômetro, um outro exame chamado iTrace, que é uma outra tecnologia. E nesse caso aqui foi feito um exame dinâmico. A gente não deve dilatar para fazer a aberrometria. Então, se observa que o que chama atenção nesse exame aqui? Vê se você acha. Observa que a refração, olha aqui, muito parecida com a refração. Você quer a refração do aberrômetro, do iTrace. Aqui é a refração do paciente muito parecida. Aqui, ó. Aí embaixo aqui é a refração do paciente. Um O índice que você vê de diferente? mais Hã? aumentado, um índice de defocus mais aumentado. Como é que é? Esse defocus mais aumentado aqui embaixo, nas tabelinhas aqui, ó, ou não? É o defocus dele, que é a aberração de baixa ordem, é pequeno. Você tem de um lado aqui, você tem, quer ver? Ó, cadê a refração dele? Aqui, ó. Praticamente plano no olho direito, o olho esquerdo 0,75. Não é significativo. Aqui está mostrando uma escala aqui de 1 a 4 aqui, mas o defocus dele é pequeno. O que chama atenção aqui não é o defocus. O defocus medido pelo aparelho é meio, quer dizer, muito pequeno. Aqui tem uma coisa que chama muita atenção, gente, no exame dinâmico. Repara
pupila medida pelo aberrômetro, 7,9, 7,10. Para uma refração dessa, com certeza não é essa metropia que está causando as queixas do paciente. Então, observe, aqui tinha uma pupila de 8,2, mas o paciente estava dilatado. Aqui ele estava com uma pupila de quase 8, sem estar dilatado. O que significa que esse paciente dilata muito a pupila em ambiente mesópico. Então, veja bem, continuava a mesma topografia, não teve nenhuma alteração. A pupilometria que foi feita, na época a gente tinha um pupilômetro de Calvert que era muito preciso. E ele mediu 7,5 em ambos os olhos, ou seja, realmente esse paciente tinha uma pupila grande. Então, nesse caso, não tem o que ser feito do ponto de vista de correção. Você tem que tratar a consequência, que é uma pupila muito grande. Outra coisa que a gente faz também, que eu oriento os pacientes, deixa qualquer fonte de luz dentro do carro, aquelas luzes de cortesia, alguma coisa que tenha um efeito, não de ofuscamento, mas um estímulo para que mantenha a sua pupila um pouco fechada, se a brimonidina só não for suficiente. Certo? Então, aqui é para mostrar que também, num caso de pupila grande, possivelmente seja uma contraindicação. E agora vamos de novo aqui. Mas será que a sensibilidade ao contraste, como é que esse paciente pode queixar se a sensibilidade ao contraste dele está normal? Ela está normal, gente, mas repare a diferença entre o olho direito e o olho esquerdo. Se eu tenho uma qualidade de visão excepcional no olho esquerdo, e eu tenho uma visão normal no direito, isso vai poder me dar a percepção de diferença. Então, aquele paciente que às vezes é meio, tem toque, né, fica caçando defeito, muitas vezes ele acha, porque quando ele tampa o olho esquerdo, ele percebe que a qualidade de visão noturna no olho direito é pior. Então, ele começa a reclamar. Então, provavelmente, se ele tivesse essa mesma sensibilidade nos dois olhos, ele não estaria reclamando. Muitas vezes o paciente reclama da comparação que ele tem entre os olhos, o que é muito comum na prática. O paciente fala, esse olho é melhor do que o outro, porque um olho é dominante, e o paciente, às vezes, tem mania de perfeição, e ele pode queixar que o olho que não é dominante seja pior do que o outro. Aí eu explico para o paciente que eu sou canhoto, minha mão direita não é doente, mas a minha esquerda é dominante. Então, vamos lá. O que nós podemos aprender com esse caso aí, Lu? A queixa de baixa qualidade visual é comum, mas frequentemente negligenciada pelos Mas cirurgiões. quem que teria feito um estudo desse? Porque o paciente ele quer uma resposta. Se você estuda, mesmo que você não apresente o resultado, vamos dizer, você não resolva, mas você dá para ele o entendimento que isso não é motivo de preocupar, que isso não vai piorar, pelo contrário, vai melhorar com o tempo, o paciente sossega. Agora, se você fala, não sei o que está acontecendo, porque você não estudou o sistema óptico dele, esse paciente vai ficar pingando de médico em médico até que alguém possa dar a explicação que ele pede. Antes de julgar o perfil psicológico do paciente, analise em profundidade as suas queixas. Não considere de sucesso uma acuidade visual 20/20 com queixas como halos e ofuscamento. A sensibilidade ao contraste contínuo noturno no olho direito está no limite nas altas frequências e no olho esquerdo é excelente. Suas queixas podem ser pela comparação entre os olhos. O uso à noite da brimonidina pode melhorar os sintomas sob condições mesópicas. O diâmetro pupilar pode ser considerado uma limitação ou contraindicação ao tratamento refrativo, principalmente se o paciente tiver queixas visuais sob condições mesópicas. Esses pacientes, gente, frequentemente, eles já queixavam da sua visão noturna antes, mesmo sem a indução das aberrações, que são comuns em tratamento de altas ametropias. Então, se você já tem uma queixa mesópica, muito cuidado. Observe o tamanho dessa pupila e, dependendo do tamanho da pupila, melhor não operar, porque você vai ter um paciente nessa situação. Você corrige o grau e o paciente fica profundamente insatisfeito. Seria o caso, se eu tivesse visto esse paciente antes de operar, tivesse medido a pupila dele, tivesse feito esse estudo aí, será que não teria sido uma indicação melhor para a lente fáscica? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação sobre esse caso? Você tem algum Lucas? pupila, Vamos lá. pupila que você já contraindicam? Tipo, a cirurgia? Se a pupila é grande e esse paciente tem sintomas, só se for uma... Como é que é? A partir de 4 milímetros, 5 milímetros? Ou não tem um número?
Não, veja bem, um paciente pode ter uma pupila de 6, que é normal, mesópica, e não ter sintoma. Agora, a partir de 6,5, 7, é muito comum o sintoma. Você tem que avaliar, conversar com esse paciente dos seus hábitos. Você dirige muito à noite, pega muita estrada. Como é que é a sua percepção da sua visão quando vem o farol de carro, quando você está dirigindo no escuro? Se ele reclamar muito da visão, cuidado. Tome muito cuidado, porque se você fizer uma ablação mais profunda nessa córnea, você vai induzir mais aberração. Então, vamos dizer, você fazer uma cirurgia ali para corrigir uma metropia baixa, você vai interferir pouco na qualidade óptica dessa córnea. Mas se for um paciente assintomático e você tiver uma metropia mais alta, tome cuidado. E mudando um pouquinho agora do plano da refrativa para a ANEL, tem tipo assim, um valor de pupila que às vezes vocês contraindicam por ser muito dilatada a pupila? Eu já vi Olha gente bem, falando. anel, você está falando de paciente que não tem qualidade de visão. Se você Uhum. pegar um paciente que você colocou o anel e tem 20/20, eu garanto você que ele tem uma péssima qualidade de visão. Todos, sem exceção. O anel melhora a sensibilidade ao contraste, mas não normaliza a sensibilidade ao contraste. Todo paciente com ceratocone, tratado ou não tratado, ele tem uma má qualidade de visão. Então, às vezes, você consegue, com o anel, dar uma boa acuidade visual, mas ele continua tendo uma má qualidade. Ele não reclama porque ele nunca enxergou com qualidade. Você tem que ter uma referência. Se você sempre enxergou mal, sempre enxergou com muito halo, com muito reflexo, o anel vai ser mais uma queixa, mas só que ele tem o ganho da acuidade visual. Então, ele vai continuar tendo uma má qualidade de visão. Hoje mesmo eu tive um paciente assim, ele está com 0,8 de visão corrigida e queixa muito de halo noturno por causa do anel. Então, a solução é usar um miótico à noite, usar brimonidina, quando você tiver que dirigir à noite, que você estiver sentindo que está muito desconfortável. Porque não tem outra alternativa. Ele está com uma boa visão, uma boa acuidade visual, mas eu sei que a qualidade de visão dele não é boa. Beleza. O paciente não reclama do anel da halo, porque ele ganha. No caso da refrativa, ele reclama, porque ele não tinha esses halos antes. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Então vamos para frente. São vários casos. Talvez fosse o caso, uma pupila grande, uma metropia maior, talvez fosse o caso, uma lente fásica. Quem vai apresentar esse caso agora, Arnaldo? Vou convidar a doutora Ana Maria para apresentar esse caso aí, por favor. Olá, Ana. Boa noite. Boa noite. Masculino, 43 anos, advogado, encaminhado por um colega oftalmo para avaliação de cirurgia refrativa. Relata cirurgia refrativa com laser há 13 anos, menos 13, segundo informações. Em 2011, voltou para avaliação de cirurgia refrativa devido à baixa visual noturna. Usa lentes de contato gelatinosa tórica, já submetido a laser na retina. Biolasic, ambos os olhos. Relatório. Óculos em uso. Olho direito, menos 0,75, menos 1 a 155, visão de 0,7. Olho esquerdo, mais 1, menos 2,5 a 180, visão de 0,5. PAC 460 e 508. Bom, Hoje, hoje me foi encaminhado um paciente para fazer cirurgia de catarata. O pessoal está com a visão muito ruim no olho esquerdo, está com a catarata de 20/400, o olho direito está com a visão até razoável de 0,5. Então, encaminhou para mim fazer uma cirurgia de catarata do olho esquerdo. Fazendo a anamnese, eu vi que essa paciente tinha submetido ao laser, a uma cirurgia de LASIK há um tempo atrás, e que foi feita uma báscula nela. Eu falei com ela, só não tem que operar o olho esquerdo, tem que operar o olho direito. Porque o problema da senhora está sendo para longe, de perto ela enxerga muito bem. Então, se eu tivesse simplesmente atendido com o relatório e feito o que foi indicado, eu teria trazido um grande problema para essa paciente. Ela estava muito feliz com a visão de perto, só que o médico dividiu sua visão de longe e tinha sido feita uma báscula. Ela estava otimamente bem operada, feliz da vida, estava reclamando porque não estava enxergando o olho direito. doutor Rinaldo, peraí, o relatório veio falando o quê? Que eu não... Esse aí faz relatório do óculos. Qual que era o óculos que estava em uso? Não, eu digo do seu caso.
O que que tem? Ah, não. Vem indicado assim, paciente portador de catarata com visão de 0,5 e 20, como é que é? 20, 40 e 20/400. Indicado a cirurgia catarata olho esquerdo. Ah, tá. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando o paciente chega, a gente não deve acreditar nos relatórios. A gente deve fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Aqui, então, vamos adiantar aqui. Ó. Você vê que está uma topografia muito bonita, né? Aqui um Orbiscan, esse paciente é antigo, bem centralizada, mas uma córnea fina, ou seja, não dá para você pensar em reoperar um paciente desse. E outra coisa, o paciente tinha -13. Eu resolvi fazer a refração atualizada dele. Olha a refração que eu achei. Uhum. Então, Então, muito melhor, né? Na sua. você vê o seguinte, não é por causa desse resíduo que o paciente está reclamando, ele tinha 13. Tá certo? Agora, se ele se dispôs a fazer uma nova cirurgia, é porque ele estava muito insatisfeito. E não era com esse resíduo refracional. Tá claro para todos? Sim. Então, vamos estudar o sistema óptico desse paciente. Olha o PSF desse paciente. Nossa. Spread function. Isso aqui deveria ser um ponto. Olha como é que está. Uma aberração de quarta ordem que dá esses anéis importantes e comas. Olha esse aqui do olho esquerdo. Olha a quantidade de aberração, 2,59 micra. Isso é muita aberração. Olha o olho esquerdo, 4,77. Você observa que ele tem uma quantidade significativa de aberração de quarta ordem. Olha que a refração medida pelo aberrômetro é muito parecida com a refração do olho direito, é muito parecida. Do esquerdo é totalmente diferente. Olha a refração que eu achei. Olho direito, -0,75 cilindro. Olho esquerdo, -2 a 180. Olha aqui, 0,75, 1, tá muito parecido. Mas olha o esquerdo. Será que eu errei a refração? Que diabo é isso? Olha o PPR. Isso foi o que o aberrômetro, que é um super alto refrator, que ele mede as aberrações de baixa ordem, de alta ordem e vê qual que é o impacto sobre o sistema óptico do olho. Então vamos para frente. Aí, o aberrômetro ele mede. Aqui está mostrando a frente de onda desse paciente. Evidentemente, como foi ablada, é uma córnea muito oblada, está longe de ser uma frente de onda plana. Isso aqui é uma frente de onda normal. Quando você pega todas as aberrações, aqui quando você pega apenas as aberrações de alta ordem, mostrando que são as aberrações de alta ordem que são o problema dele. Do olho esquerdo tem menos do que o direito, mas também está fora daquela frente de onda plana. Você observe que quando você pega todo o sistema óptico, ele até que não está muito ruim, não. O problema é que ele tem muita aberração de alta ordem. O problema é que essas aberrações são pupilodependentes. Então, vamos ver isso aqui. Olha o que acontece com esse paciente quando ele está num ambiente fotópico, com uma pupila de 3, 3,5. Olha a refração dele. Parecida com aquela que a gente encontrou. Próximo de plana, que está com +1. À medida que a pupila... Aqui, ó, tá aqui, ó. Próximo de plano. Aqui é a refração, aqui é o esférico dele. Tá bom? Em vermelho, o cilindro. Observe o esférico dele. Ele está plano, como eu medi. Porque eu medi em condições fotópicas. Eu não meço refração de paciente no escuro. A gente não vive no escuro. Somos seres fotópicos e não seres escotópicos. Então, observe que a refração dele bateu. Né? O cilindro também está batendo aqui. Está em torno de 1. Não, cadê o cilindro? Está aqui, ó. Em torno de 1. Aqui é o eixo. Então, tudo bonitinho. Está batendo. Agora, olha o que acontece quando esse paciente vai para um ambiente mesópico. Olha quando a pupila dele cai para 5. Olha para quanto que vai a miopia dele. Olha aqui. Aqui está a refração. Aqui está o esférico dele. Já foi para -0,60, para -1. Quando ele está no ambiente de uma pupila de 6, ele já está com 1,5 de miopia. Por isso é que ele não enxerga. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de miopia noturna, induzida pelas aberrações de alta ordem em função da pupila. Do olho esquerdo, você se lembra que eu falei que o esquerdo era menos problemático.
Observe que aqui está a refração dele, ele está em ambiente fotópico, ele está com quase mais 1,5. Eu medi mais meio, porque eu medi em ambiente fotópico. Aqui, ó, quando a pupila dele começa a dilatar, ele vai para mais meio, depois vai para... e fica próximo de plano. Então, olha que situação, como é que o indivíduo vai se adaptar nessa situação? Quando ele está de noite, de um olho, ele está com menos 1,5, onde ele normalmente tem o quê? Plano. E no outro olho, que ele estava com mais meio, ele passa a ter... cadê? Aqui está... ele fica plano. Então, para ele enxergar com esse olho, ele tem que acomodar. Quando ele acomoda, ele miopia o outro olho. Quando ele está num ambiente fotópico, ele enxerga muito bem do olho direito, mas do olho esquerdo ele tem uma péssima visão, principalmente. Ou seja, esse paciente teve um desequilíbrio total do seu sistema óptico. Então, faz com que esse paciente realmente tenha muita queixa, né? Então, aqui se observa que quando você mede as aberrações de alta ordem, olha aqui, ela aqui não chega, aqui nem chega o máximo. Aqui é muito maior, que você vê que aqui não está interrompido, continua. Tem muita aberração de quarta ordem que mostra esses, que dá halos noturnos. Aquele starburst, aquela explosão de estrelas, ocorre quando você tem muito coma, principalmente coma vertical. Aqui a gente vê que o grande problema dele é o quê? A aberração de quarta ordem, que a córnea está muito oblada. E a córnea fica muito oblada, gera aberração de quarta ordem quando você faz uma aberração, quando você faz uma ablação muito profunda. Por isso que hoje não se corrige graus tão altos, porque você vai induzir muita aberração, principalmente de quarta ordem. Então, mais uma vez, mostrando, em ambiente fotópico, tem no olho direito mais um, no olho esquerdo aqui, ele tem, não, aqui no esquerdo ele tem mais 1,5 e no direito ele tem praticamente plano. Quando ele está no ambiente mesópico, ele tem no olho direito uma miopia de menos 1,5 e no olho direito plano. Então, que óculos que ele vai usar? Um para de dia, outro para de noite? É complicado. Então, gente, altas miopias, então, é a principal indicação de lente fácil. Então, esse paciente não deveria ter sido submetido a uma cirurgia na córnea, porque o resultado pode ser esse aí. Vamos lá, o que é que nós aprendemos com esse caso aí? Sempre devemos valorizar as queixas dos pacientes, especialmente noturnas. Faça sempre a nova refração, mesmo que o paciente traga exame recente. Tratamento das altas miopias induzem aberrações de alta ordem, podendo levar a uma baixa qualidade visual. A exigência vai determinar se o tratamento está indicado. O paciente sabe da limitação imposta pela miopia, mas não está acostumado a uma visão com aberrações. Para os sintomas de alta ordem. Para os sintomas induzidos pelas aberrações de alta ordem, avaliar o uso de filtros medicinais ou lente de contato rígida gaspermeável. As aberrações de alta ordem melhoram a visão para perto. Avalie a profissão e hábitos. Por que as aberrações de alta ordem elas não comprometem muito a visão de perto? Porque... não, eu ia falar uma coisa aqui, mas... Pode falar. Não, mas eu meio que viajei aqui. Por quê, gente? Que as aberrações de alta ordem são muito bem toleradas por paciente que tem visão de perto. Paciente queixa para dirigir, para ver cinema, essas coisas. Mas quando ele está lendo de perto, ele não tem queixa. Porque o terceiro par craniano, ao fazer a acomodação, faz a convergência e a miose. Quando você faz uma miose, você... Isso que eu pensei mesmo da profissão do... O que é? Quando contrai a pupila, diminui as aberrações. Perfeito. As aberrações estão dependendo do tamanho da pupila. Tipo efeito pirrolho que eu estava pensando, da pupila miótica. Isso. Bom, então, gente, é sempre importante a gente ser otimista, por mais, vamos dizer, por mais complicado seja o caso. Se você ficar desesperado, é o que eu comentei com vocês, a situação de um piloto, quando chega na turbulência, ele começa a ficar nervoso. Você vai desestruturar toda a tripulação e os passageiros. Então, você não pode ficar desanimado, você não pode ficar pessimista. Então, sempre deve fazer alguma colocação otimista.
Então, em situações como essa, eu dou 4 opções para você falar com o paciente. Sempre verdade. Diga lá. A redução do diâmetro pupilar pode reduzir os sintomas. Brimonidine. Explica para ele a possibilidade de usar um colírio à noite. Oriente que a pupila tem seu diâmetro reduzido com a idade, melhorando os sintomas noturnos. Com o tempo, nos habituamos com as aberrações de alta ordem. As lentes de contato rígidas, gás permeáveis, eliminam a maioria das aberrações de alta ordem. Então, são situações que você ameniza o problema. O paciente chega, às vezes, já procurou um monte de médico e, às vezes, ele não teve uma alternativa, sabe? O médico, muitas vezes, fala assim, mas pera lá, só tinha 13 graus, tá com 1 grauzinho e vem me reclamar? Ah, faça-me o favor. Ou seja, você está desprezando as queixas do paciente. E a gente deve valorizar essas queixas, quando elas realmente têm um significado, quando elas realmente são importantes. A gente tem que valorizar. É o paciente que está queixando, gente. É a dor dele, é o desconforto dele. Então não adianta você falar, isso não é nada. Olha lá. Não é assim que a gente conduz uma queixa de um paciente. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Lucas? Reinaldo, o Lucas já está offline novamente. Vamos Ah, pedir o tá. doutor Cláudio Cury aí para Vamos lá, comentar. Cláudio. Eu não teria comentários sobre a condução do caso, obviamente, mas dependendo da realidade do oftalmologista, que não está inserido, por exemplo, numa clínica que tenha todos esses recursos, ele vai ter mais dificuldade de explicar para o paciente o que pode estar acontecendo. Com Daí certeza. também a importância desses casos que a gente está discutindo aqui, porque pode ser a questão, né? Veio mastigado de alguém que já fez antes, que já passou por esse problema antes, tem os equipamentos, fez todos os testes, então a gente pode utilizar desses argumentos para explicar para o paciente algum sintoma que ele esteja sentindo. É por isso, sabe, Cláudio, a gente não tem que ter todos os aparelhos e nem tem que dominar todas as técnicas. Mas a gente tem que ter a consciência de que, quando a gente está diante de um caso onde nós não temos expertise para resolver, nós tenhamos vamos dizer, a grandeza de indicar para algum serviço que possa ajudar o paciente. E o paciente vai ficar muito grato a nós, porque o que ele não quer é ficar sendo enrolado. E muitas vezes a percepção que ele tem é essa. Ele fica pulando de médico em médico e ninguém dá para ele uma posição do que ele realmente tem. Muito bem. Quem vai fazer esse caso aqui agora? Vamos voltar para a doutora Maria Carolina. Vamos lá. Paciente feminina, Por 37 que lente anos. fáscica, Carolina? Deixa eu só ler aqui. Então, primeiro consulta em 17, aí alto hipermétrope, né? Mais 5, 580. Acho que 46 ali de ceratometria, tá muito. A gente não ia conseguir, né? Porque ela é hipermétrope. Então, não dá para encurvar mais. Perfeito. Mas um paciente com a córnea prolada, hiperprolada, se você fazer um tratamento de hipermetropia, você vai gerar uma córnea com as mesmas aberrações do paciente com ceratocone. Está totalmente contraindicado. Então, é pensar numa lente fáscica. Simples assim. Lembrando que, como o Cláudio explicou bem ontem, lente fáscica, gente, para hipermetropia, as limitações são maiores. Às vezes a gente tem que pensar não em lente fáscica de câmara posterior, mas numa lente fáscica de fixação iriana. Então, pacientes com idade acima de 35 anos são ótimos candidatos à correção refrativa de baixos graus de hipermetropia, principalmente se aceitarem báscula. Alta ceratometria limitam ou contraindicam o tratamento da hipermetropia pela regressão e perda de qualidade visual. O paciente aceita um resíduo refracional corrigido com óculos eventualmente, mas não aceita uma visão de má qualidade após a cirurgia refrativa. Altas hipermetropias devem ser tratadas com procedimentos intraoculares, lentes fáscicas ou faco refrativo. Hipermétrope acima de 55 anos, considere sempre a faco refrativa como primeira opção, se houver interesse por refrativa. Eu acho que esses conceitos já estão bem estabelecidos por nós.
Aqui, gente, são os filtros medicinais que eu comentei com vocês. Eu uso da Zeiss, eu uso da Rodenstock, e eu mandei fazer uma série de lentes polarizadas, antirreflexos. São lentes que eu mostro para o paciente em ambiente natural. Como ele tem queixa noturna, eu viro para ele e falo assim, ó, você vai voltar aqui no consultório depois de 6 horas da tarde. Eu vou lá para a janela, eu tenho um sinal ali na Alagoas com Getúlio Vargas, que fica um monte de carro parado com os faróis voltados para a minha janela. Então, eu ponho o paciente lá na janela e vou colocando os filtros. É tentativa e erro. Não tem jeito. Mas você deve testar esses filtros nas condições que ele tem queixa. Se ele queixa muito de ofuscamento, quando ele está em praia, deserto, essas coisas, você tem que testar, então, nesse ambiente. E eu tenho esses filtros aqui que eu dou para o paciente para ele testar durante o dia ou à noite lá no consultório. E, às vezes, dá um resultado maravilhoso, tá? E, às vezes, o paciente não tem mais o que fazer. Não são lentes bonitas, né? Você imagina, você com óculos aqui parece Elton John. Mas não fica legal. Não é bonito, mas o paciente que está numa situação dessa, ele quer conforto visual, tá? Bom, gente, eram esses casos que eu quis mostrar para vocês sobre indicações outras que além da alta miopia para lente fáscica. Então, eu vou mostrar aqui um caso Doutor da Renan, gente... Oi, pois não. não, só uma informação que esses filtros, quem não os tem, mas desejar testar, a Zeiss, ela fornece, assim, empresta, né? Tem essas óticas da Zeiss Vision Center, inclusive Aham. aqui, nós temos uma amizade com o pessoal aqui, que eles têm isso lá, eles emprestam se a gente precisar. Eu, na verdade, eu ganhei essas caixas. Não sei se é porque eu mexo muito com qualidade de visão, então eles me ofereceram essas caixas aí. E as outras armações que tem ali naquelas caixas são lentes que eu mandei fazer, 100 grau, para o paciente colocar em cima do óculos dele. O paciente já usa óculos de grau, eu mando ele colocar essa lente com antirreflexo, lente com polarizada, lente com determinados filtros, F90, F80, eles são colocados assim, F de filtro e um determinado número que é o comprimento de onda filtrado. Então, a gente testa e vê se funciona. Se funcionar, manda ele fazer um óculos com grau, com aquele tipo de lente para ele dirigir à noite, para ele frequentar, por exemplo, uma praia, uma coisa assim, e dá muito conforto visual. Tá certo? Aqui, lembrando apenas aquelas indicações, eu acho que nós já falamos muito delas, vamos passar para frente. Aqui Doutor foram Renan, aquelas que eu mostrei para só vocês. Ó. coisa. Ametropias incompatíveis com a paquimetria, alta hipermetropia, cone com boa visão, pupilas grandes assintomáticas e hipermetropia com alta ceratometria. São também alguns casos de indicação de lente fáscica que não apenas as altas miopias. Muito Pode bem. tirar uma dúvida aqui? Pois não? No paciente jovem autohipermétrope, no caso de lente fáscica, no cálculo assim, do grau da lente, é mais ou menos a mesma coisa da refrativa? Tipo, ou é estático, é dinâmica, um meio a meio? Segue a mesma lógica? Você tem que tomar cuidado o seguinte. Você tem que fazer, evidentemente, a refração estática e dinâmica. Quanto mais jovem esse paciente. Eu faço a estática, repito fazendo uma refração dinâmica e eu procuro colocar no grau da lente o máximo de hipermetropia que o paciente tolera. Eu não ponho só a dinâmica. Se for dinâmica mais 4 e mais 6, eu vejo se ele consegue tolerar mais 5, para que ele fique mais tempo independente de óculos. Agora, não adianta você querer receitar estática, porque esse paciente vai ficar míope, ele vai incomodar um pouco, ele vai ter aquela a acomodação dele normal, que vai causar uma miopia. Então, esse paciente vai ficar insatisfeito. Também não dá para... então, você tem que ver quanto que ele aceita entre a estática, entre a dinâmica e a estática, que é mais ou menos o que a gente faz também com a refrativa, né? Perfeito. Eu não sei se o Cláudio pensa diferente, o Arnaldo. É isso mesmo. Agora, eles têm também a calculadora deles, né? Sim, não. Tudo isso aí, gente, a gente tem que basear na calculadora. Isso eles têm lá, a gente tem que respeitar
as orientações do fabricante. Não dá para fazer achismo, não. Tem que E fazer tudo lembrando certinho, né? que os graus eles vão ser, obviamente, um pouco diferentes, porque uma coisa é a gente fazer com distância vértice de 12 milímetros e outra coisa é Isso, você colocar o negócio dentro do olho. Obviamente, você tem que perfeito. aumentar o poder de vergência da lente. Uhum, perfeito. Reinaldo, Ah, uma coincidência muito grande, hoje eu recebi a visita lá do Bruno, que é o novo consultor da ZAIS para Belo Horizonte. As ZAIS, eles estavam meio órfãos aqui de representantes para visitar a classe médica. Então, o Bruno assumiu aí essa parte qual e Bruno? fiquei, é um novo consultor aí da Era ZAIS da que Alcon? brevemente. Não, eu não sei o sobrenome dele, não. Não, mas ele Mas ele era vai da te Alcon? visitar aí. Não, não é o Bruno da Álcool, não. É um Ah, outro tá. Bruno aí. Eu Ok. não, eu não tenho, não sei o sobrenome dele. Mas ele vai visitar todas as principais clínicas de Belo Horizonte. E eu gostei de saber que a ZAIS tem essa caixa aí com lente polarizada, lente antirreflexo, e muitas vezes o paciente ele fica na dúvida do que é um filtro para bloquear a luz azul, e o que é um filtro antirreflexo, qual é a vantagem de uma lente solar polarizada. Então, eu Mas vou veja até bem, ver se ó, eu ó, consigo adquirir isso lá para a clínica. sim. Agora, só uma observação, Arnaldo. Essas caixas das Zeiss, da Rodenstock, elas têm filtros, mas não lentes polarizadas, antirreflexo. Não, isso eu mandei fazer. Você viu que lá tem uma série de Ah, você mandou caixas de fazer. óculos? Eu mandei fazer numa Aham. ótica uma lente polarizada 100 grau, uma lente antirreflexo 100 grau, para que o paciente saiba qual que é o benefício que ele vai ter. Entendeu? Agora, os Certo. filtros a caixa das AIS são só filtros, são lentes filtrantes. Você tem diversos Ah, comprimentos de onda que ele certo. filtra. Eu acho que se você conversar, você acaba ganhando a caixa, viu? Dá uma conversada com o cara. Se você tivesse me falado isso ontem, eu já tinha apertado ele hoje lá, mas ele vai Pois demorar é. para voltar. Mas eu vou ligar para ele. Tá bom. Então vamos lá. Quem vai apresentar Muito esse bem. caso aqui, então? Então vamos Esse convidar a caso aí doutora já, Juliana esse novamente. caso aí foi o primeiro, a gente já fez. Como é que é? Nós já fizemos esse, foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi. Uai, eu, hein? Pera aí mesmo. Uai, eu, hein? Peguei o caso errado aqui. Pera aí. Falha nossa, espera aí. Ah, é isso aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Em Como tem um 2017, vídeo aqui também, gente, eu vou só adiantar um pouquinho, Júnior, só lembrando o seguinte: é um médico, 29 anos, esse paciente vivia queixando de, de lente de contato, ele falou que tem TDAH, usa propanolol, tal, é uma alta miopia, uma córnea aparentemente normal, isso ele veio em 2017, foi atendido pelo André. Bom, 2017, depois ele voltou, tentei nele uma lente XC, porque ele não conseguia usar uma lente gelatinosa, acabou usando uma gelatinosa tórica, retina ok. Em 2020, 3 anos depois, estava usando lente tórica, aqui as topografias mostrando a estabilidade do grau, a, a refração dele, interessante que teve até uma diminuição da refração aqui, possivelmente ela, sei lá, foi uma hipercorreção aqui, né? Mas o certo é que tinha uma suspeita de cone. Estava sempre estável, mas uma simetria inferior, um bow-tie assimétrico. Ele continuou com aquela mesma refração e estava bastante estável. E eu, com medo dele ter um ceratocone, que eu ver o que foi. Ah, bom, aí eu pedi um Pentacam. Você vê que tem uma simetria bem importante, uma córnea fina, alguns índices alterados, mas bate normal. Então, aqui um arte máximo normal, ou seja, ele tem uma suspeita, mas os índices foram bastante satisfatórios. O problema todo é que, além dessa simetria, tinha uma córnea fina, então eu não me senti muito confortável de indicar, apesar da idade e tudo, eu não me senti muito confortável de indicar uma cirurgia refrativa corneana. Aqui está a topografia novamente. E aí, se a gente fizer um Handelman, vamos lá agora, Jane, assume agora. Qual que é o Handelman desse paciente?
Então, pela topografia, a gente tem uma simetria inferior, né? Então, ganharia 3 pontos. De leito residual, ficaria. Tem a paquimetria? Aqui, A pimentera era 500 e... Peraí, deixa eu ver aqui. Não é grossa, não. A córnea dele é mais fina, quer ver? Então, vai lá, vamos pegar a paquimetria aqui do... Uhum. Deixa eu ver aqui, paquimetria. Vamos ver onde é que está essa paquimetria aqui. Não, vamos pegar a paquimetria do Pentacan aqui. 504 e 508, tá? 504 e 508, ou seja, uma córnea que não é muito fina, mas também não é uma córnea abaixo da média, né? É uma miopia Uhum. moderada, mais um astigmatismo. E Sim. aí, qual que Mas seria o aqui, Randemann desse paciente? então ele já ganhou 3 pontos por causa da simetria. Eu acho que aqui não ganharia nenhum. Na idade, 29 mais 1 ponto, então 4. Em relação aqui ao grau, ao equivalente esférico, é mais ou menos um 6, não é? 5. 5, né? Os córneas Então, esféricos dele. abaixo de 8, Então, 4, né? 4, veja bem, esse paciente aqui tem uma simetria inferior, ele tem um Boltai assimétrico. Mas é diferente, gente. Claro, a simetria inferior você não tem essa asa superior da borboleta, você só tem uma córnea. Aqui você vê que você tem também, olha para você ver aqui. Pega essa topografia aqui do. Aqui você vê que não é uma simetria inferior. Olha aqui, a borboleta superior. É um Boltai altamente assimétrico, mas não é uma simetria inferior. Cadê aqui? Ó? Olha aqui, aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. A borboleta aqui, ó. Então é um Boltai assimétrico, e não uma simetria inferior. Isso é diferente. Perfeito? Uhum. Então vamos lá. Então, você tem um assimétrico Boltai. Ah, tá, Você vai tirar entendi. aqui quanto? Vamos pôr 6 de total. 6 vezes 15, 90. Tem 500, vai ficar mais de 400 no PRK. Se a gente fosse considerar PRK, né? Eu considero zero no PRK quando fica acima de 450. Ele vai ficar um pouquinho, mas não vamos dizer. Vai ficar ali borderline, próximo do zero. Mas assim, tendendo para 1. Porque ele tem 500, vai tirar 90, vai ficar em torno de 400. O ideal é ficar acima de 450 para o PRK e 300, acima de 300 para o LASIK. Quando fica menos do que isso, você já vai para 1. Então vamos lá, considerando que fique zero aqui, porque tem 400 e vai ficar uns 410, mas poderia até considerar 1. A idade, 1 também. 1. A, a, a espessura central, A gente acabou de olhar a 500 e pouquinho, né? é. Pode considerar 1 também, então. Ali entre 500 e 510. Não. Se você é mais de 510, é zero. Se é menos de 510, está aqui, ó. 481 e 510. Então, são 2. Uhum. Tá certo? A E o equivalente paquimetria esférico é abaixo de é. 8. Tá. Então, engraçado que eu pus aqui stipe inferior aqui, mas para mim isso é um Boltai assimétrico. Aqui eu coloquei. Ele não tem mais que 450, ele vai ficar 410. Então, 1. Ele não tem 30 anos, não tem? Não, tem 30 anos, sim. Ah, E é porque ele eu tava tem. olhando ali quando ele veio pela primeira vez. Então, eu faria o seguinte, ó. Eu colocaria o seguinte, eu colocaria esse aqui para cá, porque realmente ele tem um Boltai assimétrico, tá? O PRK não vai ficar mais do que 450, porque é 500 menos 90, vai ficar 410. Então, ficaria aqui entre 1, da mesma forma que se ficasse 260 no LASIK, menos de 300, eu colocaria 1. Mas ele já está com mais de 30 anos, ele chegou com 29, mas já tem uns 3 anos que está lá tá fazendo exame. Então, ficaria isso aqui. Ele ficaria, então, com 2 da paquimetria, 1 do Boltai assimétrico, repare que é o Boltai assimétrico. Isso é da topografia e não do Pentacan, ok? Então, ficaria 4. 4, 2 mais 1 e 1, 4. Qual seria o risco? Alto risco, né? O risco. Observa o seguinte, olha a paquimetria dele, ó.
está próximo de 400. Para a gente considerar zero no PRK, ele tem que estar mais de 450. Então, daria 1. Por isso que eu pus 1 aqui. Então, eu considerei, então, que esse paciente tinha um alto risco, considerando a sua córnea, considerando o perfil da córnea e a paquimetria. Então, se fosse um LASIK, eu fiz o PTA dele deu muito baixo, mas nós não vamos fazer LASIK, né? Só pelo Randemann já deu um alto risco. Então, a questão toda, não quer usar óculos e tem intolerância à lente. Operar, será que alguém faria um PRK nesse paciente? Será que o risco é alto? Eu falo sinceramente, eu acho que o risco não é alto. Mas se eu estou fazendo os exames e fazendo os cálculos, eu tenho que acreditar no meu raciocínio. Como é que eu ponho no prontuário que esse paciente tem um risco alto e eu opero esse paciente? Tá certo? Anel, será que vai dar a precisão que ele quer? Eu acho que não. Faco refrativo, um paciente de 30 anos? Então, como era um paciente muito intolerante à lente, então foi discutido com ele a possibilidade de uma lente fásica. Então, os exames necessários. Quais são os exames necessários para você colocar uma lente fásica? O doutor Lucas abordou isso ontem, Juliana. A gente precisa de um OCT de segmento anterior para medir o tamanho, a profundidade da câmara anterior, avaliação da pupila Uma microscopia especular, e uma microscopia especular. uma biometria óptica. Eu fiz, inclusive, 2. Eu fiz um Iomaster e um biômetro da Nidec. Não, Nidec não, tomei. E bateram os graus ao comprimento axial dos dois. Aqui está mostrando o comprimento da câmara anterior chamber depth. 3.6, 3.7. Você deve ter, no mínimo, um comprimento acima de uma profundidade maior que 2.83, né? No mínimo. Dependendo também da espessura da lente. Muito bem. Então, foram feitas todas as medidas. Foi colocado depois no calculador do fabricante. Aqui estou mostrando aqui o OCT, que foi feito também. E foi depois colocado, no caso, foi usada essa iCrew. Entra nesse site aqui que você tem a calculadora. Aqui está a calculadora, mostrando, era uma lente tórica. Você tem que abrir a página do fabricante de fáscia tórica. Ele vai te dar os graus, então, você vai colocar todas as informações da biometria, da topografia, do branco a branco, aquela coisa toda, e ele vai te dar, então, aqui qual que é o grau da lente. Lente selecionada, menos, como é que é? Menos 7 com menos 2,5. Aqui não está dando para ver direito. Mas é menos 7, menos 2,5, eixo a 80. Aqui, mostrando a posição que essa lente tem que ficar no olho. Do olho esquerdo também foi feito os cálculos, a lente tórica também tem que ficar nessa posição de 85 graus. Muito bem. Então, aqui está o paciente já. Aqui está sendo a montagem da lente. E aqui foram os tempos da cirurgia. Eu acho que eu tenho... deixa eu ver aqui se vai rodar esse vídeo aqui. Vai rodar. Ô, Cláudio, agora eu gostaria que você fizesse umas considerações. Primeiro aqui você mostrando, paciente na lâmpada de fenda, foi feita a marcação em ortostatismo como qualquer lente tórica. Ok? Ok. Eu gostaria que você fizesse as suas observações aí sobre a técnica. Lembrando que quem operou esse paciente foi o Gustavo, não fui eu. Quando ficar parado assim, que deve estar pensando lá, vamos ir adiantando aqui. Aqui, acho que ali vai ser feita uma paracentese. Ele deve fazer provavelmente outro do outro lado, talvez. Ela aí. Bem que aí já deve ser a principal. Depende do olho, eu não sei que olho que é esse. Mas geralmente se opera temporal. Bom, pelo menos era a técnica da outra lente, né? Aham.
Então, isso aí, então, a incisão principal e a acessória, né? Foi ICL que ele colocou, doutor Reinaldo, a Foi ICRIL? a Ai, iCril. crio. É. Aqui já colocou o visco elástico. É muito importante estar com a pupila bem dilatada, vai facilitar a vida do Exatamente. cirurgião. Pupilas que dilatam um pouco é É. horrível. Ô, gente, esse microscópio, ele é muito bom. Aí já Essa está a lente lente tem uma montada. facilidade que não tem que montar igual a ICL. É uma montagem como Exatamente. qualquer lente intraocular, que eu espero que a da Medifaco seja assim também. É. Observa a facilidade de retirar essa lente do injetor. É um material hidrofílico bem molinho, né? É. Aqui vocês estão vendo o side port, né? O side port, o aquaport aqui, ó. E os dois orifícios de manipulação, né? Normalmente não são nem usados. Sempre por cima da lente, nunca por baixo da lente, evidente. Coloca Aí aquela sapatinha, né? aí é que tem aquela questão que eu tinha falado ontem, de fazer Aham, duas paracenteses para você nunca cruzar a zona óptica, por aham. sobre a zona óptica, porque embaixo dali você tem o cristalino. É E é no, exatamente. e é no ponto mais elevado do cristalino, e a gente não quer Aham, tocar. E qual que é o maior medo? É a catarata. é. Tanto que no passado, né, Aham, foi o índice, a incidência de catarata foi alto por conta dessa técnica e também dos aparelhos aham, da época, né? é. Você vê que praticamente não é necessário usar. Ah, outra coisa, esse buraquinho aqui, ele fala para você A, identificar a posição da a lente. posição da lente, para você não colocar ela invertida. Se esse buraquinho lá que ele está pegando estiver do lado esquerdo, ela está ao Aham, contrário, ela está de cabeça para baixo, e aí vai encostar no cristalino. Essa lente tem uma angulação, um vault, né? Então ela tem, angula para cima. para evitar tocar. Exatamente. Bom, então está colocada a lente no sulco, centralizar a lente. Você pode usar um miostático aí, tem que aspirar bem o visco elástico para evitar uma hipertensão pós-operatória, né? Que é um risco importante dessa cirurgia. Já está a aspiração do visco elástico. Esse aqui eu acho que foi um visco elástico coesivo, para exatamente não deixar nada. Então, aí está agora rodando a lente para colocar ela no eixo, de acordo com a marcação na córnea. Está sendo feita o resto da aspiração. Você consegue ver as duas marquinhas lá da lente, né? Isso aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então está aí, já acabando de centralizar a lente, já aspirou o visco elástico, lente centrada. Acho que agora ainda vai dar mais uma rodadinha na lente para poder ficar exatamente no eixo. Aqui está a marcação da córnea. Eita. Então é isso aí. Então terminou a cirurgia. Está aí a cirurgia já usado também um hidratada incisão. Aqui já está o side port bem centralizado. Eu acho que ele não devia nem ficar muito centralizado, porque eu acho que esse side port pode causar algum desconforto, alguma difração, sei lá. Um buraquinho bem no eixo visual ali é um negócio meio danado. Mas de todo jeito, então tá aí. A cirurgia, vocês veem que é uma cirurgia muito rápida, tecnicamente, não é uma cirurgia tão complicada. Agora, aqui mostrando algumas fotografias para a gente ver a posição. Esse aqui é o pós-operatório imediato, foi feita essa cirurgia, foi feito o olho direito. Aqui vocês observam a centralização da lente. Você termina a cirurgia sem nenhum edema. E aqui o vault. Olha que bonitinha essa imagem aqui. É muito legal. Olha aqui o espaço do cristalino para a face posterior da lente. Então, o vault parece que bastante satisfatório. Aqui está. E isso aqui que é legal, gente. Primeiro DPO, o paciente está com 1 de visão sem correção. Não tem olho seco, não tem nada na superfície. Olha aqui o vault, aqui a superfície da lente. Essa lente deu foi uma dispersão de pigmento aqui.
Aqui, ó, mostrando o Vault, a lente bem centralizada, aqui está a lente novamente. Aqui já o aquaporte parece estar um pouquinho descentrado aqui, mas o paciente está absolutamente sem sintomas, está muito satisfeito. Então, está aí as fotografias do paciente. Bom, então aqui são algumas características dessas lentes, nós já falamos muito sobre isso. E aqui agora, tem outro olho aqui, mas acho que não vou mexer com isso não. Aqui agora é o seguinte, por que que essa lente tem uma indicação muito restrita? Se o paciente é jovem e está bem motivado e adapta bem com lente, você vai usar lente. Se não se adapta com lente, ele vai usar óculos, ou então pode fazer uma refrativa. Se ele não quer usar óculos e não pode fazer uma refrativa, se tiver acima de 50 anos, ele faz uma refrativa. Se ele tiver com a metropia em evolução ou for menor que 18 anos, a cirurgia está contraindicada. Então, quando que você vai indicar uma lente fásica? Olha que situação. Tem que ser adulto, alta metropia, estável, com contraindicação refrativa, com alto poder aquisitivo, com intolerância a óculos ou lente de contato, elevada autoestima para aceitar os riscos, câmara profunda, anterior profunda, ângulo anterior aberto da câmara anterior, contagem arterial ótima, amplitude de acomodação e sem outras complicações, alterações oculares. Ou seja, o filtro é muito grande, né? Então, geralmente, a gente consegue resolver o problema do paciente antes de chegar nessa situação, que é uma situação de exceção. Aqui é o paciente no pós-operatório imediato. Cadê? Não dá para ver, não. Eu queria mostrar aqui a cirurgia dele. Não tem, não. Acho que tinha uma cirurgia dele aqui já mostrando. Não, acho que não tem, não. Mostrando depois os 2 olhos operados. Acho que não tem, não. Não, acho que não tem, não. Acho que não tem, não. Acho que é esse aqui, ó. Ih, é esse aqui, ó. Ué. Clica no arquivo mesmo aí em cima do olho. Aqui? Tá. Põe em modo Não, apresentação. não. Isso aqui é o outro olho. Eu queria, porque é igualzinho, né? Não faz sentido, não. Eu queria só mostrar. Eu acho que é isso aqui, ó. Mostrar. Ver se vai abrir. Evidente também, essa cirurgia é feita com anestesia tópica. Aí, olha o pós-operatório imediato. Como o paciente não está bloqueado, gente, já sai de lá enxergando. O paciente fica numa alegria muito grande. A córnea é totalmente transparente. Então, é isso aí. Aqui mostrando o outro olho. Tá aí o outro olho também. Aqui está difícil, porque ele estava com muita sensibilidade à luz. Tinha acabado de ser operado. Aqui. Bom. Aqui o Vault dele, a imagem não está muito boa, não. Aí é o Vault. Bom. Então, gente, Cláudio, eu queria que você fizesse alguma observação, alguma coisa que pode ser melhorada na técnica, ou você acha que foi satisfatório? Como é que você considera aí? Foi satisfatório. Né, da forma como eu aprendi, e eu acho que faz sentido, a lente entrou nesse sentido. Orelhinha para cá, orelhinha para cá. Então, olha só, se eu tenho uma paracentese aqui e vou com o meu gancho, eu tenho uma espátula própria para isso, não é qualquer gancho, e ponho essa patinha no sulco, eu estou na minha paracentese. Vou na de baixo, coloco a patinha do lado de cá. Eu não encostei nem passei nada na zona óptica.
Se por outro lado eu estou aqui nessa paracentese e vou na patinha lá do outro lado, eu necessariamente eu cruzei a zona ótica e deprimi a lente, porque o instrumento ele é reto, então ele vai deprimir a lente. Então, minha orientação seria, fez uma paracentese aqui, coloca uma patinha aqui, Uhum. coloca outra patinha embaixo. Faz sentido. Faz a paracentese do outro lado, patinha aqui, sem encostar na zona ótica, sem cruzar a zona ótica. Perfeito. Beleza, vamos ver se a gente consegue umas lentes dessa aí, porque paciente para colocar, se não for pagante, tem uns montes. Quando você fala em cobrar, é que é o problema. Em Minas Gerais é complicado. Bom, gente, eram esses casos aí que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha aumentado aí o leque de indicações aí, para a gente tentar ver se realmente indica mais, se tem mais pacientes para colocar a lente fáscica. Lembrando que é uma lente de exceção. Dificilmente nós vamos conseguir ter um movimento grande dessa lente, porque a gente tem várias alternativas muito boas também, né? Eu falo sempre que lente de contato é uma alternativa muito boa. Desde que o paciente aceite usar e seja bem adaptado, é uma qualidade ótica excelente, o risco é muito baixo, tem uma série de vantagens. Mas é lógico, o paciente não adapta, não quer, você tem que encontrar alternativa, porque o nosso objetivo é atender a expectativa desses pacientes. Bom, agora eu quero deixar perguntas aí para o Dr. Cláudio responder. E Reinaldo, a vamos boa lá. notícia é que nós já temos 6 lentes já disponíveis Beleza. para poder. Então, agora é começar a garimpar os pacientes aí, Certo. ok? Como esses E vamos pacientes vão aceitar a ser... sua oferta de colocar lá no seu bloco, lá, até para já não ter Não, vamos nenhuma colocar lá, a despesa gente para o coloca paciente lá, de porque lá a gente tem insumos. condições de colocar. A gente está só nós lá, a gente vai ter mais liberdade para a gente conversar, para a gente trocar ideia. E outra coisa também que é o seguinte, a gente pode também, nesse caso, como são pacientes não pagantes, a gente pode pegar paciente do SUS. Então, eu já vou avisar para as meninas lá no IOCM também, que quando chegar paciente lá, que tiver miopias extremas, paciente que não, de outra forma, não teria condições de resolver seu problema, a gente fazer todos os exames desse paciente e dar a esses pacientes a alternativa de colocar a lente. Lembrando que o paciente que for colocado uma lente, eticamente, nós não podemos deixar de colocar o outro olho. Nós não podemos Sem gerar nesse dúvida. paciente uma anisometropia. Então, vamos começar a olhar. Eu vou pedir lá, a Maria Carolina está aí, falar com ela, que Ok. ela é expert em drenar pacientes, Uhum. então ela certamente vai encher 6 lentes, serão poucas, viu, Arnaldo? Pedir o Mas aí Marcelo mais lente. Maravilha. são Eu 6 estou querendo lentes, então, aprender de com 3 ela pacientes. como garimpar pacientes pagantes. Exatamente. Não Mas aí pagantes. isso é fácil. Mas nós vamos fazer o seguinte: Ó, aqui o nós já dia temos que a gente 9 for fazer. lentes. O 9 dia que a não, gente for. 18 lentes. Não, beleza. O dia que essas lentes estiverem disponíveis, nós vamos marcar um dia lá no bloco, lá na clínica. Eu marco um dia que não tenha cirurgia, para a gente ficar bem à vontade. Nós vamos poder discutir o caso, ver, todo mundo vai poder estar. Lá tem um sistema de vídeo muito bom, a gente pode assistir a cirurgia e ver em tempo real lá. E o Cláudio também vai nos ajudar nesse aspecto aí. Tá bom, Cláudio? E eu tenho as Maravilha. pinças também, se precisar de manipular, tem o instrumental também, tá tranquilo. Ótimo, ótimo. É bom que você vai Aproveita. levar uma manual, Excelente. porque lá, os casos que nós já fizemos, teve assim, que eu me lembro, não tinha nenhum material especial, não. Foi com material mesmo, ganchinho é, de, de, de faco mesmo, aquela bolinha, ou foi um ganchinho de Sinsk, uma espátula delicada de íris, não tem nada assim muito especial, não. É, Mas é bom vocês levar lá para a gente fazer a técnica da forma correta. Um instrumento que ele usou foi uma espátula de íris. Ele é interessante porque ele é chato, é plano, ele vai lá na frente, né? Aham. Pouca angulação, pouca mexida na córnea. É. Então, é um instrumental interessante. Mas eu tenho aqui, a gente leva também. E se Beleza. precisar em alguma situação explantar, eu também tenho a pinça para o explante. Ótimo. Bacana. Perfeito. Então vai ser importante, mas a gente espera, Marco, que a gente não precise dessa pinça, viu?
Essa pinça é melhor nem Não, eu mostrar para espero que pinça a é- gente, eu a espero pinça que é o melhor paciente guardar fique com a ela lá no gente e a gente cofre. precise da pinça lá na frente quando for operar a catarata dele. É. Outra coisa é o seguinte, eu estava até precisando de uma, esqueci, até se vocês tiverem, eu vou colocar segunda-feira lá na clínica um anel manual, até para poder mostrar para as meninas também que é possível, e dependendo de onde elas estiverem, por exemplo, a Carolina vai para Goiás, então dependendo de onde estiver, eu acho que é importante fazer um anel manual, porque às vezes você pode precisar espatular um túnel feito com fento, já mostrei para vocês alguns casos, e também é bom que pacientes, às vezes, não tem, esse paciente que eu vou fazer segunda-feira, ou ele faz manual ou não faz. Porque os pacientes que não te dá nenhuma, eu dei a oportunidade dele fazer sem eu cobrar nada, só pagar a taxa do fento, não tem condição, não sei o quê, não sei o quê, então, tudo bem, vamos fazer manual. Mas é uma técnica que, se a gente puder fazer com fento, realmente é melhor. Mas eu vou mostrar para as meninas como é que faz. Agora, eu estou precisando de um tunelizador de 360. Meu tunelizador lá, eu não sei o que arrumei com ele, que sumiu. Eu não sei se eu fui operar em algum lugar, eu perdi. O certo é que, como eu não faço manual há bom tempo, eu já tinha tempo que eu estava sem ele e não consegui. Eu até encomendei hoje mas eu não sei, o rapaz lá falou que não sabia se ia ter. Então, se um de vocês tiver uma espátula de 360 e puder me emprestar, aí eu vou precisar dela Doutor segunda-feira. Reinaldo, conversa com o doutor Lucas Pires. Conversei com ele hoje. Foi o Pois é, ele primeiro que tem. eu liguei. E ele pediu para me ligar para Medifacos. Então, eu liguei para a Odus, que é quem faz para Medifacos. E o pessoal da Odus me falou que não sabia se ia ter. Então, por isso é que eu estou precisando. Mas, de toda forma, eu falei, O você Ferrara dá um não tem, jeito. não? Eu tenho um amigo meu, chama Paulo Ferrara, sabe? Não sei se você conhece, Reinaldo. Ele, Aí eu ele, mandei para... ele vai ter o maior prazer do mundo em te emprestar quantos Não, deixa eu ver aqui. tunelizadores você precisar. Aqui, ó. Você quer que eu apresente ele para você? Uai, seria um prazer. Usando seu prestígio aí, é capaz de facilitar as coisas. Ó, eu Que mandei a horas que seguinte vai ser? mensagem para ele. Mandei a mensagem para ele assim, ó, a gente brinca muito, a gente chama de irmãozinho. Estou precisando de um tunelizador 320. Você tem para vender, emprestar, presentear, consignar, vale ou catira? Estou com o caso manual segunda-feira na clínica. Ele pegou, não, aí eu perguntei, ele falou, para quando? Para segunda-feira. Mas não deu mais resposta aqui, acho que ele não viu a mensagem. Então ele também pediu para o Paulo. Mas de todo jeito, eu já comprei, quer dizer, já não sei se o cara vai me entregar. Vamos esperar que ele entregue. Se não entregar, eu vou ver o que eu faço. É Se eu segunda-feira consigo que lá. horas, professor? Segunda-feira, eu acho que essa cirurgia, eu vou operar esse anel antes das cataratas. Então eu devo começar meio-dia, mais ou menos, porque catarata, 1 hora começa as cataratas. Então, eu pedi o paciente, pedi para chegar meio-dia para a gente fazer. Quem quiser, gente, está à disposição, quem quiser comparecer lá, tá às ordens, tá? Eu estarei lá. Então tá bom. Falou, gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Alguém tiver mais alguma pergunta, com as ordens. Se não tiver, um ótimo final de semana para todos. Reinaldo, queria só Pessoal, fazer um. Boa noite, pessoal. O Lucas quer falar. Oi, Lucas. Acabei de entrar no Instagram, vi uma foto do Dr. Cláudio Cude falando que abriu a agenda apenas 18 de janeiro. Então, se Deus quiser, daqui a uns anos eu vou conseguir ficar abrindo minha agenda mais tarde, assim, em janeiro, né? Vamos ver quando. Como é que Ô, ele abriu? Lucas. Como é que é, Lucas, que ele falou? Dr. Cláudio disse que abriu a agenda dele de 2024 só agora, só dia 18 de janeiro. Que isso, Então, ele hein, ficou esses dias Ô, todos aí de Lucas, isso é estratégia, isso é para parecer rico, para parecer que eu fui para Miami, para Amsterdã, e que só agora é que eu estou voltando. Mas eu nem viajar não viajei. Eu fui para Montes Claros, comi piqui. Eu comi arroz com piqui semana passada. Aí, ó. Com delícia, por sinal. Não acredita Não, mas no isso aí. Instagram, não. né? Alô, gente. Vou te dar um abraço para todos aí, viu? Um bom final de semana. Boa Valeu, noite, gente. pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau, gente.